Eu vou apresentar para você a solução de remuneração variável Fiori da Copersap, começando pelo cadastro base. A gente vai olhar aqui o grupo de condições da Pricing, que é onde eu parametrizo a partir das condições do esquema de preços de vendas da Pricing, da onde que eu vou recuperar o meu valor, seja valor bruto ou valor líquido. Depois eu parametrizo os grupos de item, que são filtros flexíveis para eu selecionar os documentos a partir de informações do item do documento. E eu tenho também os grupos de cabeçalho, que são os mesmos filtros, porém a partir de informações do cabeçalho do documento. Isso dá bastante flexibilidade na hora de definir quais documentos de venda são relevantes para aquela política comercial. Aqui eu vou incluir um grupo novo para mostrar que dentro dessa configuração eu tenho vários campos de documento de vendas já disponíveis para eu poder utilizar, além da possibilidade da gente incluir mais campos conforme a necessidade de cada cliente. Aqui eu estou mostrando um exemplo de uma seleção dinâmica, onde eu posso combinar diferentes campos numa mesma linha, para que ele faça uma condição ali de seleção. Nesse exemplo eu vou pegar tipos de ordens de venda e categorias de ordens de vendas específicas. Para fechar o cadastro base, eu tenho a tabela de percentuais. É aqui onde eu defino, de fato, quais são os valores que eu vou pagar de comissão ou de remuneração variável a partir de cada uma das condições selecionadas. Tem vários tipos de tabelas, como vocês podem ver, seja de range de valores, seja fixo por grupo de item, e aqui eu também defino um valor adicional, que é um valor que eu posso pagar além do percentual aplicado de comissão. Fechando o cadastro base, agora a gente vai dar uma olhada na parte de regras de recebimento. As regras de recebimento consolidam o cadastro para a seleção dos documentos, para a aplicação da tabela de percentual e é onde eu controlo a questão da validade, ou seja, quando que aquilo vai ser aplicável para cada cenário. Eu tenho também um grupo de cabeçalho redutor, que são cenários, por exemplo, de devolução, onde tem que ser diminuído do cálculo aquele valor. Uma vez que eu tenho as regras cadastradas, eu posso agora associá-las aos recebedores, que são as pessoas de fato que vão receber a remuneração variável. O primeiro cadastro é um grupo, onde eu posso criar tanto por função de parceiro, quanto sem uma função de parceiro definido e associar diretamente os recebedores a esse grupo. Eu tenho aqui também o tipo de relação, que vai definir a integração com esse recebedor, inclusive no caso de provisão, qual campo de COPA que a despesa vai ser lançada. Uma vez que eu tenho os grupos de recebedores, eu posso associar quais recebedores fazem parte daquele grupo, podendo ser um único ou vários recebedores. Além do conceito de herança, que é onde eu posso ter supervisores, gerentes, herdando de grupos menores. A exclusão aqui, o bloqueio de recebedores, são para casos de férias. O cadastro de períodos é para que eu possa definir quando que o meu cálculo vai ser realizado. Eu tenho o cálculo periódico e eu tenho até 2 adiantamentos para cada cálculo. Eu posso ter diferentes períodos cadastrados de acordo com a empresa. Pronto, agora eu consigo executar o cálculo. O cálculo ele é criado de forma dinâmica, ou seja, ele vai recuperar os documentos no momento da execução. Ele não tem nenhum vínculo com o documento que já foi gerado, exceto agora na hora de execução do cálculo. Eu tenho várias informações do mesmo cálculo, inclusive eu posso exportar esses dados, atualizar um cálculo ou enviar um PDF para o recebedor com o extrato do cálculo dele, além de processar a integração ou cancelar uma integração já realizada. No extrato detalhado, eu vou ter por documento de vendas e item de documento todas as informações que foram consideradas no cálculo, desde o valor da venda, valor faturado, valor liquidado e a base de cálculo que foi considerado para aquela regra, de acordo com a parametrização da regra, o percentual de comissão, o valor adicional e o valor calculado que ele vai receber. Eu tenho a opção de incluir ou excluir campos, além de trabalhar com ordenação, filtros e agrupamento, que deixa o extrato super flexível e fácil de analisar. Por fim, eu tenho uma aba de resumo, onde eu tenho os valores consolidados desse recebedor. Continuando a apresentação, a gente tem aqui agora os relatórios. Dentro dos relatórios eu tenho cálculos do recebedor, que é uma visão de extrato, onde eu posso ver
vários cálculos de um mesmo recebedor com todas as funções que eu tenho no extrato de cálculos, inclusive envio do PDF. Eu tenho a consulta detalhada de cálculos, onde eu posso analisar todas as informações de todos os recebedores e todos os cálculos numa mesma tela. Lembrando que eu tenho toda a flexibilidade aí de selecionar quais colunas e definir ordenação, enfim, dessa lista. E eu tenho uma consulta de valores provisionados e liquidados, que é uma conciliação de tudo aquilo que eu lancei na contabilidade, com número de documento, data de lançamento, número de documento de estorno e assim por diante. A ideia é que você possa controlar de forma segura o saldo de provisão e liquidações, além de outros relatórios que são possíveis para cada cliente. E para fechar, a gente tem os acordos comerciais. São acordos que eu faço com os meus clientes para poder ter, por exemplo, uma posição de prateleira ou um acordo de verba de aniversário. Isso é muito aplicado no varejo. Aqui eu tenho um acordo vinculado à venda, que é um valor que vai ser pago de acordo com as compras desse cliente. Eu tenho também acordo não vinculado à venda, onde eu defino as parcelas, qual material que vai estar vinculado para eu poder lançar essa despesa, como que vai ser essa forma de pagamento, a data e o encerramento desse acordo. Para acompanhar os meus acordos, eu tenho um cockpit com todos os valores lançados. Aquilo que já foi lançado em despesa, aquilo que já foi compensado, tenha compensado. Seja contas a pagar ou seja contas a receber como crédito ali ao meu cliente. Essa é a solução de remuneração variável 100% em Fiori da Copersap. Ficou interessado? Entre em contato que a gente lhe apresenta em mais detalhes.